Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Manera. Vamos para um assunto polêmico: preços de suculentas. Se você gostou do assunto, já deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ativa aí o sininho que fica à direita da tela. Isso vai fazer com que você receba as notificações dos meus vídeos sempre que eu postar um vídeo novo. Chama a vinheta. Vamos conversar agora sobre um assunto polêmico, mas eu não quero aqui polemizar. Mas o meu objetivo nesse vídeo é exatamente o contrário: não gerar mais polêmica e ver se isso, na verdade, diminui o preço das suculentas. Gente, eu já presenciei até briga em grupos de produtores e cultivadores de cactos e suculentas por causa de preço de suculenta. Então, eu vou expor aqui algumas das coisas que eu penso em relação ao preço das suculentas. Vocês podem concordar, discordar, e se for para se expressar de forma gentil e educada, por favor, deixe aí seus comentários, tá bom? Não precisem concordar comigo. Bom, é verdade que o preço das suculentas variam muito, tá? Tanto porque existem espécies que já estão muito comuns, que são de facílimo cultivo, então elas acabam tendo preço bem acessível, como existem aquelas espécies que são raras, que foram resultado de uma hibridação recente, então você não consegue ainda muita quantidade delas, e pode ser uma planta também de difícil propagação, de difícil cultivo. Isso faz com que a planta encareça. Agora, acontece muitas vezes da mesma planta ter um preço em um lugar, vamos supor R$ 5, e em um outro lugar custar R$ 30, por exemplo. Então, existe sim essa discrepância de preço, muitas vezes com relação à mesma suculenta. Por que que isso acontece? Bom, eu vou tecer aqui algumas considerações. Eu vou tecer aqui algumas considerações. Pode ser que eu erre em algumas ou que eu esqueça outras, tá bom? Por exemplo, o transporte. Tem alguns revendedores, né? Tem algumas pessoas que vendem suculenta que não são produtores, que são revendedores, tá? Elas não produzem as suculentas que vendem, então elas compram muitas vezes de outras localidades. O frete, o transporte dessas plantas é muito caro. Então, por exemplo, se as plantas estão vindo lá do Rio Grande do Sul e estão indo para o Nordeste, imagina o custo desse transporte. Depois que essas plantas chegam do Sul ao Nordeste, pense na adaptação pela qual elas têm que passar para que a pessoa possa vender. Nisso, haverá muitas perdas. Então, tudo isso tem que ser contabilizado no preço final da venda. Como no Nordeste, pelo que eu percebo e ouço falar, não existem muitos viveiros grandes, muitas pessoas que produzem, né, suculentas para vender. Muitas das suculentas que são vendidas lá são levadas de outro estado. Está aí um dos motivos para que as plantas lá sejam normalmente um pouco mais caras que em outros lugares. Bom, existe também aquelas pessoas que já produzem as suculentas que vão vender, ou que produzem a maior parte das suculentas que vão vender. Aquela pessoa pode ter dificuldade de cultivo, ou por uma dificuldade dela mesma, ou pelo clima da região onde ela cultiva. Ela pode ter dificuldade em algumas espécies de suculentas e em outras não. E o contrário acontecer em outra localidade. Então, aquela pessoa que tem dificuldade, por exemplo, no cultivo da glauca. Se ela tem dificuldade, se ela perde muitas para conseguir vender algumas, o custo daquela suculenta vai ser mais caro do que uma outra pessoa que praticamente só cultiva glauca, entende? Então, existem muitos fatores aí para determinar o preço de uma suculenta. Além disso, fora todos os fatores, quem vende coloca, na verdade, o preço que quer. Então,
quem sou eu, por exemplo, para dizer para a pessoa, olha, essa suculenta sua está cara, né? Eu nunca falei isso para nenhum vendedor, revendedor, produtor de suculenta, né? Porque só quem produz ou quem vende sabe o valor da sua planta. Então, se eu acho que está cara, ou se eu acho que aquela planta não vale aquilo, se eu já vi mais barata e tenho condições de comprar em uma outra localidade por um preço menor, eu não compro aquela e compro em outro lugar, né? Então, eu vejo aí no Facebook, por exemplo, assim, muitos comentários dos mais indelicados possíveis, né? A respeito dessa questão, muitas ofensas. Eu acho o seguinte, todos nós temos liberdade para comprar ou não comprar. Então, se você acha que a pessoa está explorando, né? Ou não está explorando, mas que aquela planta dela está mais cara do que você já viu em outros lugares, simplesmente não compre. Espere uma oportunidade melhor. Muitas vezes você até acha que o preço está bom, comparado a outros, mas você não tem condições de comprar aquela planta ainda, porque ela ainda tem um custo elevado, porque é uma planta nova, né, no mercado. Então, assim, ela ainda não deu aquela queda natural de quanto a planta começa a ficar mais comum. Isso é em relação a tudo que sai aí no mercado, gente. Veja os eletrônicos, os eletrodomésticos, tudo é assim que surge, tá o preço lá em cima, depois a tendência é ir caindo. Então, assim, normalmente... Então, eu, por exemplo, particularmente, eu aprendi a segurar minha ansiedade. Eu não compro suculenta por impulso, eu não compro suculenta rara, que poucas pessoas têm, que o preço ainda está lá em cima. Eu tenho a paciência para esperar aquele preço baixar para ver se um dia eu vou poder comprar. E muitas vezes eu não compro por estar ainda num preço que eu não quero gastar em uma planta, né? Por quê? Eu não tenho tanto tempo para estar supervisionando. E algumas plantas aqui em casa morrem. Eu acho que na casa de todo mundo, né? Principalmente quem tem muitas plantas, e eu comentei com vocês num vídeo desses, acho que 2 ou 3 vídeos atrás, vasos meus, que tem 5, 6, uma grande parte dos meus vasos são arranjos, né? Não são muitos os vasos que tem uma suculenta só. Eu contei 500 e poucos vasos. Então, como que eu vou conseguir? Eu trabalho fora, né? Tenho filhos, tenho minha casa, um monte de afazeres. Como que eu vou conseguir supervisionar todos os dias essas plantas? Não tem a menor condição. Então, realmente, eu perco plantas. E a planta mais cara que eu já comprei até hoje, que foi uma Cante, que eu paguei R$70, morreu 2 meses depois de eu ter adquirido. Então, assim, hoje eu não pagaria mais esse preço em uma planta, exatamente por esse motivo. Eu posso perdê-la. Então, eu prefiro comprar umas 2 ou 3 mais em conta. Hoje em dia eu não consigo mais comprar, assim, plantas de R$2, R$3, R$5. Raramente. Por quê? A maioria dessas eu já tenho. Outra coisa, gente, você consegue cultivar suculentas sem ser uma pessoa muito abonada, né? Tem gente que pensa assim, poxa, eu nunca vou conseguir ter essas lindezas. Eu vejo assim nos comentários de alguns vídeos meus, né? Que eu posto algumas suculentas que eu adquiri, algumas que eu ganhei, né? Que não são muito comuns. Eu não tenho suculentas caríssimas, raríssimas, nenhuma sequer. Mas eu tenho algumas que não são muito comuns. E aí tem muita gente que comenta, nossa, eu nunca vou conseguir ter esse tipo de suculenta. Nossa, eu nunca vou conseguir ter uma coleção igual a sua. Gente, isso é natural com relação a tudo na nossa vida, né? Eu costumo explicar para os nossos filhos, né? Que no ambiente onde eles estiverem, eles nunca vão ser os mais ricos, os mais abonados e também não vão ser os mais pobres, né? Na escola deles, por exemplo, é uma escola que está localizada numa região nobre aqui de Brasília, o Lago Sul. Então, assim, a maioria das pessoas que estudam naquela escola são muito ricos, muitos chegam em carros importados, com motorista, e eles não têm essa condição de forma alguma. Mas desde que eles eram pequenininhos eu ensinei.
Olha, deem graças a Deus por vocês estarem estudando nessa escola, mesmo que existam muitas e muitas e muitas crianças mais ricas que vocês lá. E eles entendem assim, nem por isso se frustram, porque todos os amigos têm iPhone e eles não têm, né? Então, assim, é uma questão realmente de, de você meditar a respeito. Você só vai ser feliz quando você tiver suculentas raras na sua coleção? Você só vai conseguir ter uma coleção linda de suculentas quando você possuir suculentas importadas? Eu tenho certeza que não. Por exemplo, quando eu criei o meu canal, eu basicamente tinha calanques, uma ou outra Haworthia, Echeveria, eu não lembro se eu tinha alguma. Eu devia ter uma ou outra, talvez a Perle, a Lilacina, talvez. Eu tinha pouca planta mesmo, né? A minha coleção foi aumentar depois que eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul a passeio com a minha família e fui para Gramado, no caso, e perto de lá tem o Cactário Roche, né? Que é, se não o maior, um dos maiores cactários aqui da América do Sul. Então eu estive lá, os preços no geral são muito bons e realmente eu adquiri bastante planta nessas duas viagens minhas, né? Depois disso eu estive em várias feiras, fui conhecendo várias pessoas, ganhei algumas suculentas e minha coleção, não sei nem quantas vezes que aumentou, mas realmente hoje em dia eu tenho uma coleção razoável, né? De cactos e de suculentas, principalmente de suculentas. Mas a minha irmã, a minha mãe, elas nunca pagaram mais do que 5, talvez 10 reais no máximo em suculenta, né? E a coleção delas é belíssima. Sempre que eu mostro o quintal da minha mãe e da minha irmã, todo mundo se encanta. Muitas pessoas estão pedindo para eu filmar pela terceira vez, para fazer o terceiro vídeo já do quintal da minha irmã, para poder atualizar, e do quintal da minha mãe. Gente, não tem novidade nenhuma, a não ser uma ou outra coisa que eu tenha dado para elas. Não tem plantas novas. E o quintal é cada vez mais lindo, porque é cultivado com amor. Aquelas que elas já têm vão aumentando gradativamente, então vai aumentando a quantidade de vasos ou de canteiros com as mesmas plantas. E elas são lindas. Não é porque uma suculenta é cara que ela é mais bonita do que uma outra que é barata. Essa questão do preço é o que eu estou falando para vocês. É pela dificuldade no cultivo, pelo tempo que ela tem no mercado, se existem muitos exemplares ou não. A questão da propagação. Tem algumas plantas que se propagam com muita dificuldade. Então, como que aquela planta vai poder custar barato? Não tem realmente a menor condição. Agora, tem outras que se propagam assim, ó. Olha, por exemplo, a que eu mostro em quase todos os meus vídeos, a mãe de mil, né? A Calanthe letiverens, né? A Calanthe letiverens. Ela se propaga com muita facilidade, né? Essa aí eu dou para quem quiser, contanto que mora aqui em Brasília, né? Então, assim, e quer dizer que ela é menos bonita que uma suculenta importada? Na minha opinião, não. Quantas vezes eu preferi, ao comprar uma planta, comprar uma Calanthe a uma Echeveria? Porque eu tenho um amor todo especial pelas Calanthes. Por quê? Foi com elas que eu comecei o meu cultivo. Eu adoro a forma como a maioria delas se reproduz, né? Agora, nem todas as Calanthes são tão fáceis de cultivo assim não, tá, gente? Tem algumas que são melindrosas, tem algumas que não se propagam com tanta dificuldade assim. Tem algumas que dão a floração e morrem em seguida, tá? As orelhas de elefante, por exemplo, quando elas florem, depois no final da floração, elas morrem, mas deixam filhotes. Né? Então tem algumas peculiaridades aí, mas no geral as Calanthes são plantas baratas e às vezes eu prefiro comprar. Se tem alguma Calanthe que eu não tenho na minha coleção, eu dou prioridade para comprar aquela a comprar uma Echeveria, por exemplo, que eu estou realmente começando a me apaixonar inteiramente, intensamente por elas, tá? Então assim,
eu acho que com isso eu passei para vocês um pouquinho do que eu penso em relação a essa questão da variação do preço, tá? Envolve várias coisas, então, como o transporte para quem revende, o custo do transporte, se a suculenta é de fácil ou difícil cultivo no local onde ela está sendo cultivada, porque às vezes ocorrem várias perdas e isso aumenta o preço da suculenta. Se a suculenta é de fácil multiplicação ou não. E se a suculenta é nova no mercado, existem poucas espécies à venda, tá? Esses aí são alguns dos fatores. Existem algumas pessoas que exploram? Pode ser que sim. O que é que nós temos que fazer? Humilhar aquela pessoa, falar um monte de barbaridade nas redes sociais? De jeito nenhum. Eu simplesmente não compro, eu prefiro esperar oportunidades. Eu realmente, gente, sou uma pessoa que espera oportunidades. Então, normalmente quando eu gravo vídeo mostrando as minhas novas aquisições, eu sempre tenho feito vídeos, né? Eu sempre faço vídeos para vocês. Tenho feito menos, porque eu tenho comprado menos, porque eu estou falando para vocês, quando eu vou comprar suculentas, agora as suculentas acabam sendo um pouco mais caras, de R$10 para lá, né? De 3 e de 5 raramente eu compro, então eu compro menos vezes, porque eu não tenho dinheiro sobrando assim para gastar tanto com suculenta. Mas assim, sempre que eu lembro do preço que eu paguei, ou eu lembro enquanto eu estou fazendo o vídeo de falar o preço, eu falo para vocês com toda a honestidade, tendo sido cara ou barata. Eu já falei, inclusive, o preço, o maior preço que eu já paguei em uma suculenta, que foi R$70 e que não pagaria mais, tá? Então, se você não pode comprar, ou se aquela planta realmente está acima do preço que você tem visto em outros lugares, simplesmente não compre. Espere promoções, espere grandes oportunidades. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, ocorrem algumas feiras. Nessas feiras, às vezes você acha algumas coisas pelo preço interessante, né? Alguma galinha morta. Então, eu sempre aproveito essas oportunidades. Tem muita gente que fala também, aqui na minha cidade eu não tenho essas opções. Bom, aqui em Brasília, eu até pouco tempo não sabia de todas as opções que nós temos por aqui. Eu estou conhecendo pessoas, né, nesse meio e conhecendo então pessoas que vendem também, sabendo de feiras que eu não tinha conhecimento. Mas, por exemplo, eu sempre aproveito as viagens que eu faço. Então, se eu vou para o sul, eu me informo no Google. Se por ali existe algum viveiro, se vai ter alguma feira, e compro. Quando eu vou para Goiânia visitar minha avó, eu sempre vou na Pé de Flor, no Domingo Garden. Quando eu for novamente, eu quero conhecer algum viveiro novo, né? Eu tenho isso por hábito, colocar nas minhas viagens um tempinho para poder ver suculentas. Então, eu tento aproveitar essas oportunidades. E aqui em Brasília, quando tem feira, eu também tento, na medida do possível, aproveitar. Aqui na região, no Goiás, eu já fui algumas vezes, então eu tenho que às vezes me deslocar 2 horas para chegar numa feira dessa, mas eu faço isso para conseguir. Então você também, se na sua cidade não tem, se informe. De repente, em algum lugar perto, se você não tem carro, às vezes de ônibus, com 1 hora de viagem, você vai chegar a um lugar que tem um viveiro legal, ou então que tenha alguma feira interessante. Faça uma economia aí por uns 2, 3 meses e leve um dinheirinho para você adquirir. Se nem isso é possível, se satisfaça então com as que você tem, faça arranjos legais, vá ampliando aquelas. Por exemplo, a paraguaiense é uma planta tão barata, pelo menos aqui, ela se propaga com tanta facilidade. As calanques, o Graptocedum bronze, são tantas, gente. O Graptopétalum Francesco Baldi, né? Se propagam com muita facilidade, dão arranjos maravilhosos, maravilhosos mesmo. Então, vamos tentar tirar essa ansiedade do nosso coração. Quem tem condições de comprar várias e várias suculentas caríssimas por mês, que bom para aquela pessoa. Eu realmente não fico triste pelo fato de eu não conseguir. Eu me alegro com aquela pessoa. Eu assisto vídeos, muitos vídeos de youtubers, né? Ou então de youtubers que estão visitando um outro lugar que tem suculentas que eu acho que eu nunca vou poder ter. E isso de forma alguma entristece o meu coração, porque eu sou muito feliz com as que eu tenho. Isso se chama gratidão.
Então, a mensagem final que eu quero passar nesse vídeo é: não vamos ficar ansiosos. A Bíblia não diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vamos andar ansiosos, então, por causa de suculenta, gente. A suculenta tem que nos trazer, o cultivo das plantas no geral, tem que nos trazer benefícios e não ansiedade. Então, por exemplo, se você começou a cultivar suculenta porque você é uma pessoa depressiva e quer amenizar os sintomas da sua depressão, então, se você for levar a sua ansiedade, a sua depressão para o cultivo das suculentas, o seu estado vai só piorar. Então, vamos colocar de lado toda essa ansiedade, né? Toda essa autoestima baixa em relação ao seu cultivo, em relação às coisas que você pode ter, e isso cabe para qualquer coisa da sua vida. A sua casa, o que você tem em casa, as suas roupas, o seu carro ou a sua ausência de carro, tá bom? É isso que eu tinha então para hoje. Eu espero que eu seja bem compreendida. Foi uma mensagem que eu senti assim no fundo do meu coração de passar para vocês, tá? E eu espero que vocês entendam, não espero que concordem, mas espero que não me levem a mal, porque a intenção realmente foi das melhores, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.